Hoje, aqui nos átrios, vos desejo um bom culto de adoração neste feliz sábado. Estamos a gravar no estúdio, no átrio da minha casa. Este é o átrio onde passam as pessoas quando entram e quando saem, é claro. Podem sair pela porta da cozinha e podem entrar pela porta, podíamos dizer, pela porta do corredor. Muito bem-vindos a este culto de adoração a Deus. Hoje não temos quem toque, não temos quem cante, mas temos quem pregue. E temos a Palavra de Deus, a Bíblia e o Espírito de Profecia e algumas notícias. Gostaria de lembrar que temos a oração. Querido Deus e nosso Pai, queremos-te agradecer e louvar. Vem, Senhor, agora com o teu Espírito Santo inspirar-me, ou inspirar as palavras que me inspiraste a estudar. Elas já foram inspiradas. Agora, Senhor, revela-me alguma coisa que falte. E vem, Senhor, ser com os ouvintes para que eles possam ser inspirados a escutar a tua mensagem. Tudo peço e agradeço no nome de Santo Jesus Cristo, nosso Salvador, e amém. Te queremos louvar, Senhor, bom Deus. Tu és o Deus de amor e que o Deus de amor esteja contigo. O primeiro texto, o tema para hoje é lavagem cerebral. Vamos falar um pouco sobre acontecimentos que levam as situações, as civilizações, no contexto ideal, ou nos contextos ideais, propícios a que isso aconteça. Mas vão ver que vão compreender as situações todas que envolveram lavagem cerebral ao longo de milhares de anos. O primeiro texto encontra-se em Apocalipse. Apocalipse, o livro da Bíblia, o último livro da Bíblia, que diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quanto não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Hoje estamos apertados no espaço, mas temos muito espaço, mas queremos saudar a todos os irmãos. Em primeiro lugar, ia ler uma citação também do Espírito de Profecia, para depois fazer algumas perguntas interessantes daquilo que é a lavagem cerebral. Nós sabemos que todos os dias nós recebemos informações de vídeos, da Bíblia, do Espírito de Profecia, e depois há aquelas informações de massa, quer dizer, de público, massivas e de particulares, pessoas também individuais, que levam a decisões ou que nos moldam e nos transformam. Portanto, o texto diz: lembra-te, pois, onde caíste. Está a falar para a igreja. Para a igreja do tempo presente. Ela falava para a igreja, uma das primeiras igrejas do Novo Testamento, mas está a falar para hoje, como nós sabemos. Apocalipse 2 fala as cartas a 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Efésio. Portanto, ela está a falar à igreja de Efésio. A igreja de Efésio era uma igreja oriunda ali da Ásia, muito rica em comércio. E, portanto, ela sofreu pacientemente e trabalhou pelo nome de Jesus e não se cansava. Tem, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Pois lembra-te onde caíste. Portanto, houve uma lavagem cerebral. Houve uma civilização toda dos Efésios, aqui neste caso da história, que eles foram manuseados pelos romanos, pela classe de elite
também dos religiosos a cair e a praticar as primeiras obras. Ou foi chamada a arrepender-se e a praticar as suas primeiras obras. Porque não estavam a praticar as primeiras obras que tinha caído. Que era a caridade, a tua primeira caridade. O texto de Ellen White diz: Deus está chamando sua igreja hoje como chamaram o antigo Israel. Portanto, estão a ver? Comparação com comparação. Também sobre Israel, nós podíamos ler, não trago o comentário de Ellen White, mas ela diz que houve também uma lavagem cerebral. Vocês reparem, porque é que Jesus morreu? Porque houve uma lavagem cerebral ao povo judeu. A maioria estava convencida que Jesus não era Deus, não era o Messias, era um estorvo à nação e que ele precisava de desaparecer. E depois a seguir foram os discípulos também perseguidos pela mesma causa. E vamos ver que isto ao longo dos tempos tem acontecido e vai acontecer cada vez mais, e está a acontecer já em vários países, a destruição, não diretamente de cristãos, mas da Bíblia, de igrejas, de instituições da igreja, e principalmente nós sabemos que a lei de Deus está posta em causa. Então eu vou fazer o culto quer dizer, a minha pregação agora, o que é que eu tenho para informar sobre isto tudo. Nós pensamos, elaboramos pensamentos e começamos a analisar este conteúdo da história e começamos a pensar assim. Antigamente, nós contentávamos com pouco, com uma bicicleta de madeira, um carro de madeira, uma casinha de madeira, daquelas de brincar, uma boneca de plástico, daquelas de brincar para as meninas, e uns cadernos de colorir para os meninos e para as meninas. Havia uns cadernos que ainda hoje existem, mas que pouco uso se faz, ou pouco uso eu vejo. E existem famílias que ainda hoje usam esses cadernos para dar aos meninos para eles colorir. Mas hoje em dia, massivamente, as crianças estão ligadas aos plasmas. Eu dizia aos plasmas, porque é onde eles veem, mas não têm conhecimento, não têm um período de tempo onde mexem com a terra, com os utensílios da casa, não mexem com problemas, com ferramentas normais, como madeira. Lembro-me de construir muitas coisas em madeira, principalmente barcos, de construir jangadas enormes, construir casas de papel também, construir uma série de coisas com materiais que se arranjam daqui e acolá, como chumbos, plásticos, esferobite, pregos e madeira e outros materiais, que dava para fazer muitas brincadeiras. E quando não havia nada para brincar, brincava-se com as crianças. Não, as crianças brincavam com as crianças. A adolescência. Vocês lembram-se do primeiro brinquedo? De quem se lembra do primeiro brinquedo na sua infância? Teve muitos brinquedos na sua infância? Qual foi os primeiros livros de desenhar que obteve na sua infância? Qual foi o primeiro livro que leu? Interessante, não é? Eu lembro-me do primeiro livro que li. Lembra-se de seus primeiros amigos de escola primária? Eu lembro com muita saudade. Lembra-se também das suas professoras de primária? Lembra-se dos nomes delas? Do nome de alguma dessas pessoas? Ou de alguma pessoa importante da sua infância? Professora, amigo, colega, vizinho, outra pessoa adulta? Eu não me lembro. Eu lembro-me assim alguns nomes, mas lembro-me 2 ou 3, 4, 5, meia dúzia deles, mas ainda me lembro de alguns. Podia citar alguns. Pessoas como crianças. O Mário, por exemplo, uma pessoa que agora veio à ideia, o Mário. O Mário era uma pessoa que eu gostava, era uma imensa pessoa querida.
com 5, 6 anos. Era uma criança, ela morreu, ela teve um acidente fatal, mas eu lembro-me com saudade dessa criança. E foi uma fatalidade ela desaparecer da vida, daquela família, daquela comunidade. Portanto, estas pessoas que desaparecem da nossa vida, pelo espaço, pelo tempo, pela fatalidade, nos deixam marcas, indeléveis ou muito sobrecarregadas. Estou a perguntar tudo isto para lhe dizer que deveria ser muito importante ter boas memórias de infância, como os brinquedos, amigos, vizinhos, familiares, escola e igreja. Muitas pessoas dizem, igreja? Mas eu nem fui à igreja. Pois não, há muita juventude hoje em dia, com 5, 6, 7, 8, 9 anos, 10 anos, 11 anos, que não sabem o que é ir a uma igreja. Eu lembro-me de ir a uma igreja de ver as escrituras, de ver as pessoas a orar, como é que eles oravam, como é que se iam confessar, como é que iam pôr as velas, era a igreja católica a falar, e isto com consideração da saudade que eu tinha de ser menino, de aprender. Portanto, havia uma sociedade, eu diria, virada para as coisas familiares, para os valores. Estou a perguntar e tudo isto porque isto tudo faz importante para a nossa sociedade moderna, que não está mais virada para os valores, mas para uma psicose, para uma lavagem de cérebro, para uma anarquia da liberdade de expressão, para uma anarquia da liberdade de ação, de expressão, uma liberdade de consciência, de ser livre, como foi, como era e como deveria ser. Estas questões vêm ao de cima com a pesquisa que nós fazemos de certos vídeos que são preocupantes, são de modo elevados a um nível de categoria 7, quer dizer, Tsunami 7, quer dizer, a um nível muito baixo que não dizem nada, há vídeos que não dizem nada, mas há níveis de vídeos que nos dizem muito profundamente o perigo da civilização ou da civilização moderna. E que nos levam a dizer, alguns vídeos, que devemos nos preparar iminentemente, quer dizer, de repente agora, para estar a viver no campo, para depender inteiramente da energia solar ou da energia fotovoltaica, ter um pedaço de terra, e não só, muito mais, e ter um centro de acolhimento, ter um centro de família fora da cidade. E mais coisas, e mesmo as secas, a falta de alimento, a falta de água, a falta a escassez de energia fotovoltaica, para alguns é a escassez de energia fotovoltaica, para eles não há sol, para eles há inundações torrentes de água, destruição, como agora no Rio de Janeiro, lá num bairro, que nem me lê, Petrópolis, não é? Petrópolis, que morreram cerca já de 100 pessoas desaparecidas e engolidas pelas águas e apareceram algumas e outras desapareceram e nem sabe quando é que elas não aparecem. E temos pessoas que vivem muito pobre, muito pobre, têm tido publicações de pedidos de tudo, não é? Pedidos de livros. Como é que uma pessoa vai mandar um livro daqui para 5.000 km? É impossível. Mandar um livro para, por exemplo, estou em Portugal, mandar um livro para Angola. É impossível. Um livro custa €1, quando chegar lá tem que pagar outro euro, e mais €1, e mais €1, e mais €1. Aquilo vai ficar um livro caríssimo. Pelo transporte, pelos selos, pela alfândega e pelo trabalho que dá. O melhor seria imprimir-los lá. Estou a fazer isto porque há vários pedidos. Eu não tenho nada de comer, vê-se pessoas que não têm nada de comer, pessoas jovens, muito jovens, com 15, 16, 17 anos, 18 anos, com filhos ali, com 2 ou 3 filhos, a não comer nada, não tem nada. Eu acho isto estranho,
paranormal, para além do normal. Pessoas novas, com 15, 16 anos, ou 7, que eu digo assim, meu Deus, quem me dera ter 15, 16, 17 anos, que eu arranjava um trabalhinho, nem que fosse a pintar, a estocar, a fazer qualquer coisa. Há sempre trabalho. Eu não tenho a possibilidade, não temos grandes possibilidades de arranjar, sei lá, uma cesta de alimentos para levar lá. Não é impossível. Estamos a 5, a 7, 8, 10 mil quilómetros e nem sei quem são. E muitas vezes também criam fraudes. Há tudo um conjunto de coisas anormais que não são normais. Tenho a lamentar, a primeira coisa, que estas coisas estão a acontecer, tem uma razão. Existe um golpe de ação, para aproveitar ou para fazer grandes asneiras ou grandes estragos. Também tenho a lamentar na minha igreja, ou nas igrejas, sobretudo nas igrejas, muitas igrejas. Eu, por exemplo, conheço centenas de igrejas, não porque estou lá, mas porque as vejo na net 1 minuto, 1 segundo. E cada vez que vejo mais uma, e mais outra, e mais outra, e mais outra, e mais outra, durante um dia não vejo um culto. Não posso estar a demorar-me 1 hora de um culto num dia, porque eu não faço cultos todos os dias. Em primeiro lugar, faço o culto ao sábado, reúno-me ao sábado convosco, e estou aqui. E estou a lamentar que mandam milhares de vídeos repetidos, às vezes 2014, 2016, 2017, sei lá, de coisas que eu já vi que não têm interesse, porque passa para além do normal. São coisas que já não me dizem nada. Naquela altura podia, olha, interessante. Mas depois vai-se a repetir a mesma dose. As pessoas não têm noção do que estão a fazer. E eu estou a pedir, por favor, que não enviem vídeos, não enviem cultos, a torto e a direito para um grupo. Porque senão um grupo não se identifica mais com o programa que tem. Então é um programa que todos os outros têm. E atenção, agora estou-me a lembrar disto, não estou a lembrar agora só disto, porque agora me lembrei, mas o diabo, Satanás, sabe muito bem que se colocar todos os vídeos que correm no mundo num programa, em todos os programas, em todos os grupos, o que é que fica? Fica tudo normal, não é? Fica tudo massivamente comprometido. Desculpem lá de dizer isto, massivamente comprometido. Se fosse uma informação, por exemplo, o decreto dominical saiu e assim, é uma informação que podemos ter a certeza, podemos ter materiais plausíveis e tem ali uma informação de última hora. É claro que eu a dou. Quando há um problema. Mas não é assim taxativo de mandar para os grupos o pastor, sei lá, o Hamilton, não sei o quê, Azevedo, depois eu nem sei os nomes dos pastores, o Rodrigo Silva, por quê? E assim ele afastou-se, casou-se, divorciou-se e casou-se outra vez. Isso para mim não tem valor nenhum. Não tem valor zero, não tem valor nenhum para mim e para as pessoas que eu quero falar. A minha pregação não é essas. Vai lá, essas notícias, não é? Isso é uma notícia, mas não serve para fazer pregação do Evangelho. Estou muito triste por 2 razões. Primeiro, lançam-me vídeos sobre oração, que é uma coisa fenomenal. 10 mil em 10 mil publicações, 99 é vídeos. Como antigamente os judeus, também estava zangado com aquele povo de Israel que só fazia cultos de adoração, que não era cultos de adoração, era apresentar como Caim apresentava o seu culto de adoração manchado com a mão humana. Antes de apresentar Deus, eles apresentam o homem, as obras do homem. Como Deus diria que devíamos fazer um culto, a verdade, é certo, devemos fazer um culto,
em adoração, em espírito e em verdade. Isto é também desgostoso de todos nós que estamos diariamente a fazer pregações há muito tempo, cultos. Isto está-nos a desgastar publicamente, está-nos a tirar a imagem, está-nos a desgastar a imagem, sabe? Que mais imagens estudarmos e aplicarmos e publicarmos, mais nós ficamos, diríamos, gastos. E se puser só, é como na política, se puser só aquele político a pregar, aquele político desgasta-se. Não é porque o político esteja errado, mas é que ele desgasta-se porque não tem mais matéria para resolver. Ele até podia ser o perfeito à primeira hora, mas na segunda, e na terceira e na quarta podem falhar. Não quer dizer que estejamos a falhar nesse ponto, mas há um desgaste generalizado, mesmo nas publicações, que eu diria, publicações que, ai meu Deus, que estas pessoas nem sabem escrever profecia. Não sabem escrever uma palavra que estudam. Quando vão lá apresentar a palavra que estudam, que é profecia, não escrevem a palavra. Eu não vou dizer a palavra que escreveram. Portanto, as pessoas estão a publicar coisas fora do normal para irritar, primeiro, o administrador. Irrito-me, eu não fico fulo, mas fico zangado. Fico zangado. Tenho a minha obrigação de estar zangado com uma pessoa que está ali a publicar coisas que não tem jeito nenhum. Atrapalhar o tempo, não tenho tempo para estar a ver 50 publicações quando só vou aproveitar uma. Não tenho tempo. Então o que é que eu faço? Nem leio, nem ando lá a laurear, a dar flores. Até bloqueio muitas pessoas que andam a fazer coisas que acho que é para atrapalhar. Tenho que bloquear. Em terceiro, este tempo não era normal. Há muitos sinais. Conhecem o Salmo 1. Conhecem o Salmo 1. Mas conhecem o Salmo 1. Eu gostaria de estudar convosco agora a Bíblia. O Salmo 1. Vamos aqui. E há um versículo que está lá no Salmo 1, que é o versículo 4, que diz assim: não é aqui, estamos em Eclesiastes. Desculpem lá. Eu tenho ali escrito que diz: não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. O que quer dizer isto? O que quer dizer o vento os espalha? Eu vou ao Salmo. O Salmo o que é que fala? Vocês sabem o que é que o Salmo 1 fala? O Salmo 1 fala do homem justo, o homem modelo, e depois fala do ímpio. Faz uma comparação. E depois ao fim diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que vai como o vento, que os espalha. Mas o que é o vento? Na Bíblia aqui isto tem que compreender porque é que fala no vento. Vento na Bíblia, quando se refere em termos de comparação, se refere a como um espírito, como uma voz, como alguém que lhe disse, como um sopro. Alguns exemplos. E soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Em Gênesis 2:7. Portanto, o vento aqui significa o ar, o fôlego. E depois em Eclesiastes 12:7, volta a dizer: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus. Que espírito é este? É o fogo, o ar, pneuma, ressoar. O que nós dizemos pneuma, o ar, é o ar, é o espírito, é o vento. Não é uma identidade. Todos estes textos se referem à demanda de Deus
enviar e receber o que deu, que foi o sopro da vida, o ar. Outro texto que fala no vento, se referindo a uma atividade supernatural. Vamos ver, e é interessante que fala na Bíblia sobre o ar, sobre o vento, uma atividade que nós conhecemos, que Deus fez. Está em 2 de Reis. Está aqui em 2 de Reis. Não, 1 de Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12. Eu vou ler e vocês vão compreender. E ele disse: sai para fora, a falar para Elias, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, e fendia os montes e quebrantava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Então, o vento aqui significa uma força da natureza. Este vento. E era no Senhor, não era o Senhor. Então quem era este vento? Será que alguém estava a fazer alguma coisa? Não, mas Deus não estava lá, diz que o Senhor não estava lá. Então quem é que estava? Só para vermos que depois fala do fogo e fala depois de uma voz, a voz então mansa e humilde, que era de Deus, que era a voz. Mas antes havia o vento. Então vamos já analisar esta parte no contexto histórico, no contexto de conteúdo da Bíblia. O que é este vento? Este vento em profecia quer dizer poder, em Apocalipse, poder, autoridade, ventos, guerra. Mas este vento não é guerra de canhões, não é guerra de armas. É um vento que sopra aos ouvidos. Jesus demonstrou isso por palavras dele, mas vamos ver também nas palavras de Apocalipse, Satanás deseja se tornar o líder mundial. Apocalipse 12:12. Jesus demonstrou que a pessoa da divindade, o Espírito Santo, é como, mas não é, é como a atividade do vento, que faz coisas espantosas. E que também o Espírito faz maravilhas na vida do crente. Portanto, isto está em São João capítulo 3. Podíamos ler o capítulo 3, versículo... Se apontei no capítulo São João 3... Não apontei, mas é 3:8. E o vento assopra. E onde quer. E onde quer. E onde quer. Perdão. E ouves a sua voz. Cá está. Refere-se a um poder que Jesus está a explicar que é um poder, que é o vento, que se ouve. Que tem uma voz. Jesus não está a falar isto só do vento, mas é em particular sobre o vento, mas depois é em comparação com o Espírito Santo. Portanto, ele faz uma comparação. Nós temos que analisar que a comparação que Jesus faz é sobre o vento do Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo que é o vento. Reparem, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Portanto, Jesus está a comparar coisas espirituais com coisas, fenómenos, que podem ser sobrenaturais aqui. Pode ser sobrenatural, não é sobrenatural, dizer que Satanás tem poderes de fazer coisas sobrenaturais, parecendo que são coisas, fenómenos naturais. E as pessoas caem, como quer dizer, com patinhos. Caem que nem patinhos. Eu podia estar aqui uma longa manhã a explicar o que é que ele fala. Não vale a pena estar a explicar, porque cada um vai ver. E já reparou que na sua própria vida ele fala e as pessoas caem que nem patinhos.
E agora nós vamos ver que massivamente quer dizer, mundialmente, as pessoas também caem como patinhos. São aqueles que estiverem em pé com Jesus. Mas vamos ver isto, que está escrito em Atos, capítulo 2, 1 a 3. É sobre conhecido, mas para adquirir este conhecimento, ou para ter este conhecimento, nós poderíamos chegar logo à conclusão que Atos fala do Espírito Santo. E Atos 2 cumpre-se a descida do Espírito Santo. Leiamos o seguinte texto. Versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, cá está a voz, um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Não era o Espírito Santo. Mas muitas pessoas pensam que é o Espírito Santo. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Foi uma manifestação de Deus. Não sabemos como, é um poder de Deus. Deus tem esse poder de fazer descer chuva, de fazer terremotos, de fazer saraivada, e de fazer vozes, e de fazer sons, de fazer clarins, de fazer coisas, não é? A vinda de Jesus Cristo vai ser semelhante a uma apoteose maior. Aqui nós vemos no Pentecostes um fenómeno, podemos dizer, não se pode explicar este fenómeno, que todos ali viram, cortinados a abanar, as cortinas a abanar, como se tivesse alguém a entrar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Portanto, toda a casa. E então os cortinados levantavam, e as pessoas que tinham roupa comprida também tinham-se que agarrar à roupa. Portanto, agora, Satanás também sabe que pode fazer reavivamentos, de fazer e faz reavivamentos espantosos, maravilhosos, enganos, não é da última hora, já há muitas horas que ele faz isso. Segunda parte, já estamos na segunda parte. Qual é o propósito de Satanás? Qual é o propósito de Satanás liderar o mundo? Faço lembrar. No céu, os anjos tinham uma liderança que era a de Jesus Cristo. Está certo? Compreende? O grande conflito. Mas depois surgiu uma segunda liderança, chefiada por Satanás, que andou em todo o céu a pregoar aos quatro ventos que ele é que era o chefe. Ele é que era o chefe, é que era o líder. Ele é que sabia o que era a liberdade. Aonde se assentava a liberdade? Na liberdade de vida, na liberdade de viver, na liberdade de servir, na liberdade de cantar, na liberdade de comer, que não havia comida, mas na liberdade de ser feliz. É a liberdade. Sim, é a liberdade. Só que ele fez uma lavagem cerebral. Não a todos. Não a todos, porque ele fez uma lavagem, ele tentou fazer uma lavagem cerebral ao céu todo. Até o Jesus Cristo não foi lavado, mas Jesus Cristo manteve-se firme, e 2/3 partes dos anjos mantiveram-se, mas 1/3 parte do céu caíram na esparrela, na mentira de Satanás, que havia uma liberdade para ser feliz. E essa liberdade para ser feliz, e ele mantém ainda na cabeça que todas as pessoas podem ser felizes como uma liberdade que ele dá. Qual é a liberdade que ele dá? Isto soa-me a escravidão. Mas ele não diz que é escravidão. Ele alega que quer tirar a dor. Eu vou apenas argumentar ou contra-argumentar o que ele faz, que não é o que ele diz. Ele livra
Não sou eu que eu digo. É um folheto que vem ter a casa de todas as pessoas do meu bairro, ou dos bairros da minha cidade, que ele diz, ele pode parar, diz ele, de a pessoa sofrer. Existe uma solução. Portanto, existe uma solução, mas não é para o futuro. Não é quando Jesus venha. Não é no reino de Deus. Ele diz, você que sofre. Como? Reparem, eu só vou citar, até posso citar todas. Doenças, vício, invejas, nervosismo, dívidas, medo, insónia, depressão, desejo de suicídio, visão de vultos, que já começa a entrar em paranormal, audição de vozes e problemas na família, como aborto, sexo, divórcio, problemas na família entre pais e filhos entre pais e entre mulher e homem, ou entre esposo e marido. E traga uma garrafa de água para ser consagrada. Isto cheira-me a esturro, como se chama dizer. Cheira-me a esturro. Até admiro-me que eles ainda acreditam nisto. Acreditam, porque está aqui. Então, curar doenças só pode ser curada com os 7 remédios da natureza e confiança em Deus. Limpeza, higiene, ar puro, comida, asseio. Tudo isso, toda a nossa visão paranormal, não é paranormal. O que ele disse aqui, o que ele quer dizer ali, parar de sofrer, é a libertação do pecado. É a libertação do pecado. Mas o pecado, para a pessoa se livrar do pecado, vai ter que ter arrependimento. E o arrependimento leva-nos aos pés de Jesus. E Jesus diz que nós precisamos de nascer de novo. Que é um novo nascimento. Nós já falamos ali num período da Bíblia. O que é o novo nascimento? Que é a renovação. É a renovação do entendimento. É uma nova vida, uma nova experiência mental, social e espiritual da vida. E não ficar com os problemas que tinha no pecado. Que aqui não diz que as pessoas vão deixar de beber bebidas alcoólicas, de fumar cigarros, de comer carne de porco e outras coisas mais, não é? E outras coisas mais, e andar zangado com o vizinho e fazer tropelias. Ou seja, não há regras. Parar de sofrer é impossível enquanto Satanás estiver cá na terra. Então, as curas não são de Deus, são de Satanás. As curas aqui não são de Deus, são de Satanás. E mais, e estas pessoas estão enganando as pessoas, e estas pessoas são levadas a crer que existe um Deus que cura tudo. Que vai e faz o milagre e cura tudo. E não é isso que nós lemos no Espírito de Profecia, que vai vir um Jesus Cristo curando pessoas das suas enfermidades, das suas mazelas, dos seus problemas. Mas digam, essas pessoas vão continuar a sofrer? Bom, todas elas. Sabem que o diabo não cura ninguém. E mesmo que curasse, ou que cure mesmo, as pessoas não vão deixar de sofrer. Porquê? Porque nós estamos condenados, por nossa natureza, por nossa condição natural, estamos condenados à morte, à doença. Nós não vamos deixar de sofrer aquilo que somos. É impossível. Agora, o que nós podemos fazer é uma terapia, podemos chamar uma terapia, mas a palavra se aplica terapia porque é para dizer que existe uma cura, não é efetivamente 100%, nem 99%, é uma cura mental e espiritual, mas do pensar e do viver com Cristo. Ou seja, é Deus que cura,
Mas, por exemplo, eu conheci muitas pessoas que, infelizmente, até morreram e que tinham um cancro terminal. E eu posso dizer, elas salvaram, mas não as curamos. E dezenas e centenas e milhares e todas as pessoas que eu conheço, uns sofrem das pernas, outros dos olhos, e todos nós, como eu costumo dizer, todos nós somos doentes. Infelizmente ou felizmente, infelizmente que somos doentes e felizmente que somos doentes. Porquê? Porque a doença, ou o sofrimento, nos leva para mais perto de Deus. Não é esta uma necessidade de Deus que nós sejamos doentes. Deus não precisa que a gente seja doente. Deus utiliza o nosso estado de doença para nos salvar, para dizer, tu precisas de te salvar. Eu posso te dar aí uma melhora, podes resolver alguns problemas, mas, por exemplo, tenho pessoas na família adventista de sétimo dia que têm de ser operadas aos olhos. Agora, não vou dizer todas as operações, mas há pessoas que têm de ser intervencionadas cirurgicamente na medicina moderna, quer dizer, na medicina hospitalar, porque as doenças não se curam com uma palavra mágica. Por isso nós resolvemos fazer este vídeo dizendo que massivamente as pessoas estão sendo lavadas cerebralmente, que existe uma cura, que a Bíblia diz, a Bíblia falou, que os ímpios, eu vou voltar ao texto, está em Salmos 1, no versículo 4, Cantar Salomão, não, é aqui é se Cantar Salomão. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento lhes espalha. Espalha para onde? Espalha! Não os ajunta. Os outros estão... Deus os ajunta. E os outros andam espalhados. Bom, por exemplo, vão a correr atrás de festas, vão a correr atrás de comidas, atrás de roupas, atrás de trabalho, atrás de tudo, atrás do vento. Não dizia o meu sogro, que Deus o dê muita saúde pelos anos que ele tem pela frente, que as pessoas seguem o vento, a voz do vento. E eu fiquei com isso, a voz do vento é isso. As pessoas seguem a voz do vento e sabem que o vento leva as pessoas para onde não querem. Elas não querem ir, mas elas vão com o vento. Assim são os ímpios. É uma luz que eu vos dei hoje, que estamos a estudar, e o governo, que antevê também isto, os governos e as religiões, e eles delegam poder a quem lhe pertence, a quem lhe prestar homenagem. É ele de Satanás. Pela religião espúria, a religião espúria, não vou dizer agora qual é a religião, há muitas, não é? A religião espúria, há 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 1000, não interessa. Pela religião conjunto há 2, há a religião de santa, ou verdadeira, e a religião espúria. E pela política ditatorial, ou de ditadura. E depois também há a terceira. A primeira é a religião espúria, a segunda é a política de ditadura. E a terceira é a religião e política contra a lei de Deus. As liberdades, contra as liberdades de consciência ou de adesão a uma doutrina, neste caso eu sou adventista sétimo dia, a uma condição de liberdade de servir, de amar a Deus. Religião e política vão se juntar contra a lei de Deus, estão quase juntas, e vão pôr em causa as liberdades as que conhecemos, que terminarão em breve. O povo de Deus vai passar uma crise enorme, já sabem. Os governos já antevêem uma crise, eles antevêem uma crise, eles procuram resolver o problema, e com energias, com soluções hídricas, com grandes barragens, e estão prestes a dizer: nós não temos mais recursos, nós não temos mais meios para socorrer esta gente,
Nós não temos mais palha. Vamos chegar à condição que não tem alimento para manter o gado bovino como animais, dentro dos estábulos, a ser mantidos com pasto, porque isso consome muito. Nós já sabemos disso tudo, que um quilo de carne, não sei quantos litros de água consome, e quantos hectares consome, é exorbitante. É exorbitante. E eles vão dizer, nós não temos solução. Enquanto aqui, nós ouvimos, lemos e Satanás é um fanfarrão que diz, existe uma solução. Uma fanfarronice. Vamos estar ao lado de quem? Vamos estar ao lado de quem? Eu gostaria de ler um texto, só para arrematar, só para não estar aqui a ler histórias minhas, que eu vou contar já uma história minha. Então disse Jesus aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. A si mesmo? Toma a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Isto está em 2 ou 3 textos. Está em São Marcos, capítulo 8, versículo 34, 38. Está em Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 28. E está em Lucas 9, 23 a 27. Portanto, o homem vai ganhar o mundo e perder a salvação. Ou perde a salvação e ganha o mundo. E então, esta então, não é a conclusão. Nós vamos ficar sem nada ou com a vida eterna. Só temos 2 opções. Ou ficamos sem nada e ficamos com a vida eterna. Ou ficamos sem nada e com a morte eterna. Nada que nós temos, mesmo que tenhamos, não é nosso. E vamos já ganhar a vida eterna ou perder a vida eterna. E é melhor, aqui diz, que aproveita o homem, ganhar o mundo ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua salvação. Ou que dará o homem em recompensa da sua salvação. O que é que dará ao homem? Não pode dar nada, nem ideia, não há nada. O homem pode ter uma fortuna, porque o Filho do Homem virá na sua glória, com a glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E Jesus tem uma recompensa eterna, que é a vida eterna. O que é que nós estamos fazendo para ter a vida eterna? Qual é a recompensa que nós buscamos? Qual é a decisão? O que é que pede mais? Qual é as nossas conversas? Qual é o precioso? Qual é o ouro? Qual é o anel dos nossos dedos? Quais são as nossas emoções? Quais são as nossas conversas? Os nossos diálogos? Os nossos encontros? A nossa vida? O que é? É estar com Deus. Está certo que não podemos estar sempre 24 horas a ler a Bíblia, mas podemos desabituar-nos de estar a ser constantemente bombardeados, entre aspas, bombardeados cerebralmente, com pensamentos e atitudes e visões e vozes que dizem o contrário da transformação da vida eterna. E com isto tudo, eu concluo que só há 2 senhores. Jesus disse, escolhei a quem, pois, servir. Se é Deus, servi a Deus. Se é a Mamão, servi a Mamão. Mas só há um Senhor.
eterno. O outro é um senhor passageiro. É um senhor deste mundo. E Satanás é o senhor das trevas. Sabemos do livro. O livro, não li o livro, nem muitos poucos leram o livro. O Senhor das Trevas. O Senhor dos Anéis. É o Senhor das Trevas. Todos esses filmes, essa propaganda, e não há mais filmes que existem, é mais propaganda. Existe uma propaganda a nível de filmes, de vídeos, uma propaganda publicitária, uma propaganda política, uma propaganda religiosa, que é a lavagem cerebral, que leva as pessoas a não dar valor nenhum para aquilo o que Deus disse. O que é que Deus disse? Lembra-te, pois, onde caíste e arrepende-te. Esta é a condição da igreja de hoje. Não é a condição da igreja de há 100 anos. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quais são as primeiras obras? E eu vou contar a história. Bastava eu ter um folheto destes, ou um folheto daqueles, maior que seja, ou uma revista, ou um livro, ou o que for, e eu ficava todo contente e não descansava enquanto não fizesse mais para distribuir. Eu lembro-me de ir pelas terras, e pelas aldeias, e pelas freguesias, e pelos concelhos, e pelos bairros, como vocês entendam, pelos lugares, distribuindo literatura. Também vendendo literatura. Também distribuindo livros. E ainda hoje ontem pensei, se fosse hoje, eu distribuiria mais. E se tivesse mais distribuiria. Estava com vontade. Porquê que nós perdemos a vontade? Aonde é que está o nosso coração? Lembra-te, pois, onde caíste e arrepende-te. Também está a falar para mim. E pratica as primeiras obras. Quais são as primeiras obras? Era o amor, que diz. Era o amor. Esse era o amor. Esse era o primeiro amor. O nosso primeiro amor era comunicar o Evangelho. Como disse Jesus, porque há um texto que fala mais especificamente em Marcos 8, 34 e 38, que diz: pois que não é este, mas é um igual. E chamando assim a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. É o 38, versículo 8, 38 de Marcos. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera, reparem, esta geração adúltera e pecadora, não é uma geração pecadora, adúltera e pecadora também. Já o adultério é pecado, mas pecadora. Reparem, porque qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, ele está a dizer que não ama o pecador. Está a dizer que ama o pecador. Se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai, com os seus santos anjos. Portanto, esta geração é péssima. É medíocre. Mas diz aqui que não se deve envergonhar das palavras, deve recolher, arrepender-se do seu pecado, dos seus adultérios, das suas mentiras, dos seus roubos, das suas prostituições. Deve-se arrepender e não se envergonhar jamais sobre a volta de Jesus, sobre os seus mandamentos, sobre a obra de Deus, sobre tudo, sobre os 10 mandamentos, não se envergonhar de Jesus. Há pessoas que dizem: eu aceitei Jesus e
Não quero pertencer, não quero pertencer a nenhuma igreja. Não querem pertencer. Não querem regras. Não querem, há pessoas que querem regras, querem regras demais. E há outras pessoas que não querem regras para nada. E dizem que já estão salvos. Aceitaram a Bíblia diz tudo, mas não dizem, mas não estudaram. Ou melhor, não querem nada do que está escrito. O que está escrito é muito grave. Quer dizer, é muito grave. É bom para quem se quer salvar, mas para quem se quer perder é muito grave. Com esta conclusão, queria desejar que o amor de Deus circunde a vossa vida e que vós e eu nos possamos arrepender e salvar, porque a nossa vida vale muito mais que todas as coisas que há neste mundo. Vamos então publicar, vamos então falar, vamos então anunciar com a vida, com as palavras. Vamos lá. Deus vos abençoe.